Das ruas de Amarante às vielas de Monte Delis, passando por Tirana com uma câmara às costas, cortando a Avenida de Roma, é voluntariado até chegar aos passeios desgastados de Sófia. Entre o audiovisual e a formação de pessoas, juntando experiências e definindo o caminho. Esta é a história do nosso convidado de hoje, Valério Sampaio. Valério começa nas artes da Escola Secundária de Amarante, depois estuda som e imagem na faculdade. Depois trabalhou em televisão, em vídeo e colaborou com imensas ações e atividades na Casa da Juventude. Trabalhou em outros países e deu aulas em algumas escolas. Hoje em dia trabalha mais com parte de shows. A música, o desenho e a pintura também fazem parte da vida de Valério. Agora sim vamos passar a palavra a Valério Sampaio. Eu tentei fazer um resumo das coisas que se passaram desde que saí daqui, mas já lá vamos. Em primeiro lugar, a única coisa que queria dizer é que estou contente pelo convite e vamos tentar fazer uma coisa engraçada aqui. Vou contar uma história, várias histórias, e vai ser por ordem cronológica. Conhecem aqui esta escola? O meu percurso começou quando eu tinha esta cara. Tinha 6 anos. E estudei na escola da Sé, no ciclo, na secundária. Sempre em Amarante. Só depois é que saí e fui para a faculdade. Mas o que eu quero dizer é que o meu percurso pode ser igual ao vosso. Pode vir a ser igual ao vosso. Portanto, vocês, daquilo que vocês quiserem, até aqui eu só segui a escolaridade obrigatória e a partir do 12º é que começaram outros voos. Já não vinha cá desde esta fotografia. Esta foto é com o professor Madureira, nos vários finalistas, já foi há muitos anos. Eu não voltei cá e quase nem fui à escola. A escola estava muito diferente. Ainda tenho este fato, ainda caio neste fato. E resolvi escolher esta foto porque foi uma altura marcante para mim. Esta foto, eu tenho uma descrição que é 20 na pauta. No meu percurso académico, escola obrigatória, só consegui tirar um 20 na pauta. E foi graças ao professor Madureira. Não foi porque eu lhe pedi, foi porque ele escolheu dar-me e eu fiquei tão surpreendido que foi a primeira vez que eu tenho um 20. E fui perguntar ao professor, tem um 20? Nunca tenho 20. Foi porque comecei. E isso para mim, isso mexeu um bocado comigo. Porque no meu percurso eu achava que eu nunca conseguia atingir a nota máxima. E hoje em dia penso de forma diferente. Mas na altura foi um bocado o quebrar daquilo que eu achava que era a norma. 0 a 20, vão uns 15, vão uns 12, vão uns 10, vão lá rasquinhas. Mas o 20 é a nota máxima, o 20 é a excelência. E quando eu vi aquela nota no meu nome, achei aquilo estranho, porque eu fui habituado a que a nota máxima era só para predestinados, digamos assim, não era para o comum. E quando houve essa mudança, para mim, fez com que eu achasse que de facto conseguia atingir patamares que antes não tinha deixado de chegar. Este é um filme, eu penso que este filme é de 87, mas foi o primeiro filme que eu vi no cinema, e foi aqui em Amarante. É um filme muito antigo e vejo um spoiler. É o primeiro Joker contra o Batman. E foi na altura em que eu achei que o cinema devia fazer parte da minha vida. E também, por causa dessa experiência, pesou que eu tivesse escolhido artes anos mais tarde. Não sei se lembram da primeira vez que foram ao cinema. Eu lembro-me, tanto é que faço questão de mostrar esta referência, porque foi algo mágico para mim. Aquele som, aquela imagem enorme, a sala cheia de pessoas, o silêncio, os efeitos especiais. Eu disse, o que é isto? Um dia eu quero fazer isto. Um dia eu quero poder mostrar a outros que é possível também criar alguma coisa para além do nosso imaginário. Portanto, o cinema é quase como que é considerado uma das 7 artes. E porquê é que isso acontece? Porque é preciso escrever, é preciso fotografar,
é preciso alguém a ensinar, é preciso atuação, é preciso saber contar uma história e que essa história tenha impacto. Este foi um dos desafios que eu tive aqui também na escola. Estou no quadro do Amadeu, da esquerda. E eu fui desafiado, alguns quadros do Amadeu foram cortados. Foram recriações, foram recortados e foram distribuídos pela nossa turma. E eu me queria esta parte aqui da entrada. E só quando eu estava a fazer a apresentação esta apresentação é que reparei que aquele quadrado branco não faz parte da minha produção. Podia ter expressado mais à altura. Por isso é que eu não tinha visto. Isto é para dizer que eu comecei a pintar aqui e nunca mais deixei de pintar. Hoje em dia eu faço essas coisas que estão aqui. Trouxe alguns comigo para vos mostrar, eventualmente no futuro. Foi uma coisa que eu aprendi aqui e que até hoje levo comigo. O meu trabalho visual, eu tive um percurso um bocado não linear, e vocês vão perceber isso. Eu saí daqui da escola e fui estudar para Bragança, para animação e produção artística, e não gostei. Não gostei de Bragança, não gostei do curso e achei que devia mudar. Às vezes damos passos em direções que não nos interessam tanto e temos que saber mudar para trás, ou andar para o lado, ou andar para a frente, mas não podemos ficar no mesmo sítio. E por isso, eu acabei por estudar para Lisboa, estudei cinema e também não deu certo. Não deu certo e eu acabei por ir trabalhar para a RTP, na altura. Trabalhava e estudava na RTP no Porto, no Monte Virgem, em Gaia, verdade. Onde tirei um curso de iluminação para audiovisuais e aprendi muita coisa. E disse, não, eu quero voltar à universidade e desta vez quero me formar em audiovisual. E foi só aí que eu entrei em som e imagem na Universidade Católica. Aí comecei a pôr em prática as minhas ideias, com o conhecimento que eu tinha da iluminação, das câmaras, da encenação, e comecei a fazer algumas curtas com amigos. Aqui estávamos a falar aqui sobre um argumento que escrevemos os dois, eu e o Flávio, era sobre um jogador de futebol que tinha sido pago para falhar um penalti no jogo. Aqui, portanto, nesta altura eu não só filmava, mas também atuava. No fundo, passa-me por querer contar a história, que às vezes nem sempre conseguimos contar do lado de cada câmara e eu tentei do lado de lá também. São curtas que eu tenho, feitas com amigos, feitas pela escola e sempre que eu ia viajar ou trabalhar para outro lado, ou mesmo em voluntariado, eu tinha sempre a ideia de querer fazer, de filmar, de contar histórias, de me pôr ao desafio, de tentar criar com uma câmara, um microfone, aquilo que fosse possível. No meu percurso, eu tenho aqui algumas coisas que eu fiz, eu gostava de mostrar particularmente este aqui. Este diz Bezoar-Festad, boas festas em albanês. Então, são 3 histórias diferentes, rapidamente, são 3 tipos de vídeos diferentes. Isto aqui são 2 curtas, ok? E aqui é um vídeo louco que, entre outras coisas, eu viajei para a Albânia e cheguei a viver lá. E sabe onde é que é a Albânia? Mais ou menos. É norte da Grécia, é nos Balcãs, e eu vivi lá 7 meses. E na altura, o que eu tinha, a minha bagagem era audiovisual, ou seja, o que eu podia fazer era lançar um desafio. Eu conheci uma pessoa lá que me disse, preciso que me faças um vídeo. Ok? O vídeo é sobre aquilo. O vídeo é sobre um sonho que eu tive. Ok, como é que é esse sonho? Eu sonhei que estava um trabalhador no carro a dormir e entretanto alguém me acorda e ele, em vez de estar a trabalhar, chega lá e o trabalho já estava feito. Ok. E ele disse, vou buscar as câmeras e vamos filmar. Eu pensei, isto faz um bocadinho à estrutura que eu aprendi a preparar, não é? Porque nós, antes de fazermos o que é que seja, vamos fazer em cima do joelho. Mas as coisas saem muito melhor quando escrevemos, pensamos, fazemos uma pré-produção, filmamos,
as coisas ficam mal, voltamos a filmar, vai ser preciso editar novamente, vai ser preciso fazer uma pós-produção, vai ser preciso apresentar. Nada disso aconteceu, ok? Foi tudo em cima do joelho. Eu gostava muito de dizer nisto, mas vi isso não dá. Aqui é um TEDx. Vocês sabem o que é um TEDx? Não, ok. É uma palestra, são palestras internacionais, tem aquele símbolo que está ali, TEDx, e normalmente é sobre um especialista que faz uma apresentação sobre um tema. Aqui em Maranhão também tivemos, foi na altura no Centro Cultural, e eu, através de alguns amigos, participei, nesta altura fui filmar. Podemos tentar abrir este aqui. Está na altura de comprar um novo par de novo? Na Vinted podes poupar com milhões de brinquedos e roupa que se tornam melhor. Enquanto criador audiovisual, está a funcionar isto? Não. Não está, pois não. Mas vocês ouvem. Ok. Enquanto criador audiovisual, nós temos uma câmara, um microfone e uma ideia. E tem que ser adaptável a tudo. Quero fazer uma conferência? Faço. Quero fazer uma curta? Tem que ser. Quero fazer um documentário? Vamos. Quero fazer um vídeo promocional como este? Tem que ser feito. Nós temos que nos adaptar a todos os desafios que acontecem. Não podemos estar a pensar, eu só faço isto, ou eu só faço aquilo. Aquilo que eu aprendi no meu percurso é que tenho que me adaptar o máximo possível se eu quero que as coisas funcionem. E este é um desses exemplos. Podemos tirar e talvez experimentar no meio. Neste bocadinho de vídeo nós podemos ver pessoas a suar, o esforço de subir uma colina, as crianças a receber, as pessoas chegam à meta, imagens de drone, imagens de detalhe, massagens após o esforço. É preciso saber contar uma história para que as pessoas percebam o quão complexo é fazer uma prova destas. Por isso nós também temos que nos pôr no lado de quem faz esta prova e como é que ela gostava de que a história pudesse ser contada. No fundo, é isto. O audiovisual são meios que nos dão para nós podermos contar a história da nossa maneira. Vamos avançar aqui. Uma das coisas que eu fiz foi estudar na altura, lá está. Quando nós filmámos muito, ninguém filmava nós. E eu, por acaso, fiz esta foto aqui precisamente por isso. Só eu estou ali atrás, estas são as poucas fotos que eu tenho enquanto estava a estudar. E uma das coisas que eu estudei foi cinema e foi televisão também. O que estamos aqui a ver é uma das câmaras que vocês veem lá para casa. Este é o corpo da câmara, aqui tem os cabos que estão ligados à regi, ali tem um monitor que o operador está sempre em contacto com alguém através da regi, e tem ali a lente onde nós trabalhamos com os zooms e com os planos, como aquele que está ali, só que não outra dimensão. Eu queria muito trabalhar em televisão. E hoje em dia não quero nada trabalhar na televisão. A ideia que eu tinha desvaneceu-se. E isso aconteceu porque, primeiro, porque eu quis realizar essa ideia. E segundo, porque eu, depois de realizar, percebi que não era nada daquilo que eu queria. Isso aconteceu porque, enquanto eu filmava, a minha visão estava reduzida àquele quadrado. E o que eu achava era que,
com tanta coisa a acontecer no cenário, eu estava a reduzir a um enquadramento. E isso mexeu comigo. Achei que na vida também pode ser assim. Nós reduzimos sempre as coisas a uma perspectiva apenas, enquanto que a perspectiva pode ser muito mais abrangente e podemos absorver muito mais. Aqui, vamos tentar ver esta. Vamos tentar. Isto é uma curta. Agora não está a funcionar. Assim que eu devia fazer, logo, é tatuar uma barba. Fazia uma barba, eu gosto de andar assim, não é? Então fazia uma barba e depois podia andar sempre como eu quisesse. Mas juro, não é sério. Mas eu já sei, melhor. E tatuava era um bronze. O bronze? Estava o corpo todo dourado, estava sempre bronzeado o tempo todo. E como acontece tudo ao contrário? Mesmo, né? Aquele nariz aqui, sempre assim. Até não morreu. Lamento daquela velha, meu, com o urso, aquele cão. Mas o Alcântara então fica tudo resolvido. Esta televisão já não dá quase para nada, já não temos nada para amanhã e depois como é que é? Amanhã vamos aonde? Isto é uma curta chamada Filhos do Cão. Eu fui na altura que eu estava a estudar a ensinar com os amigos. Mas já não sei como é. Temos avançado um bocadinho, se vais avançar bem o vídeo. Mas estava aqui a pensar numa merda. Porquê que os gajos separam aqueles suspeitos de crimes marados, na verdade? Metem os gajos em duas salas diferentes. E pá, depois dizem assim, olha lá, se não confessar... Foi muito engraçado fazer esta curta, porque é preciso lidar com atores, é preciso lidar com a produção. Foi a primeira assim, experiência que eu tive mais profissional, em que cada equipa é responsável por uma coisa. E é interessante isso. Ver como é que as equipas têm de funcionar, quem escreve, quem faz a produção, quem tem dinheiro para poder comprar roupas, para poder contratar a maquiagem, para poder comprar as luzes que são vestidas para os sítios, falar com as pessoas do lugar onde vai ser preciso filmar, se elas autorizam, se não há problema. Todas essas coisas pequenas que a gente não sabe, mas que quando está na prática vamos aprendendo muito. Podemos sair também. Exatamente. Ok. Percurso audiovisual está em pausa. Eu tinha mais ou menos 25 anos quando decidi que não queria mais trabalhar em televisão, em cinema, não era para mim. Estava muito cansado disso. O mundo era muito competitivo e eu não estava mais a conseguir encontrar a satisfação naquilo que queria fazer. E eu aprendi que fazer as coisas sem sentido não é para mim. Ou estou motivado a fazer, ou não faço. E o audiovisual deixou-me assim um pouco desanimado e eu quis fazer outra coisa diferente. Foi aqui que, por acaso, eu participei na Casa da Juventude num Youth Exchange na altura e aprendi coisas que até hoje perdoar. Estão aqui algumas fotos de eventos em que eu participei, atividades com pessoas de outras nacionalidades, reuniões e aquilo que está ali, parecendo que não, é um horário, um plano para a semana. Youth Exchange basicamente é reunir no mesmo espaço pessoas de 4, 5, 6, 7 nacionalidades diferentes com um único objetivo. A primeira vez que nós fizemos isto foi sobre voluntariado, a importância do voluntariado na sociedade. E juntámos várias pessoas para que elas pudessem partilhar e preparar um plano de ação social que permitisse não só às pessoas daquele grupo, mas à sociedade que pudessem perceber quão bom podia ser o impacto de fazer voluntariado. NFE quer dizer Non-Formal Education. E
Isto foi uma das coisas que mais mudou, porque eu aprendi aqui um conceito de educação diferente daquilo que eu conhecia. O conceito de educação que nós conhecemos era feito por um professor em si e pelos alunos aí. Aqui nós aprendemos em círculo. E isto muda tudo. Isto fez-me pensar que as coisas não eram só como me diziam que eram, mas que podiam ser diferentes. Fui desafiado, depois desta primeira experiência, disseram assim: vai haver um treino em Itália sobre uma coisa que se chama Eurogames, onde tu vais aprender a ser trainer ou formador em determinadas atividades que depois é suposto pôr em prática em Itália. Então, eu tenho aqui, isto é só para vocês perceberem, este pequenino volante diz que eu ganho 2010. Aqui dentro tem uma série de atividades em várias línguas, e há alguns marcados que eu já usei. Isto é muito útil, porque aqui a ideia era encontrar atividades ou ferramentas que pudessem englobar pessoas que tivessem todo tipo de deficiências, cegos, mudos, surdos, pessoas em cadeira de rodas, toda a gente. E toda a gente passava pelos mesmos objetivos, pelos mesmos desafios. Okay? Eu disse, isto é muito útil. Estão aqui algumas imagens entre passar obstáculos, arranjar estratégias para passar obstáculos entre as coisas. Aqui é uma espécie de minas e armadilhas que tivemos que pensar qual era a melhor estratégia para chegarmos ao fim. E aqui, por exemplo, é uma fotografia com este completo que está aqui, numa associação italiana de surdos, onde, depois de uma semana de aprendizagem, nós fomos a alguns sítios onde pudéssemos pôr em prática. Chegamos lá e temos uma associação de surdos de Palermo, surdos e mudos, em que nós não podemos falar. Isto não vou explicar, se não esqueci de falar. Pois é esse desconforto que nos puseram à prova. E nós tivemos que explicar o que é que nós estávamos a fazer lá sem falar. Por gestos, por mímica, apontar por fotografias. Foi um grande desafio. E eu aprendi que, se calhar, é bem mais desconfortável para os outros do que aquilo que eu posso pensar. O que me fez valorizar ainda mais as ferramentas que eu estava a aprender. Nesse ano, em sequência da aprendizagem neste treino, fui fazer voluntariado em Roma. E foi aí que eu tive... Então, o que é que eu fiz? Isto são algumas das atividades. Tem uma pizza. A pizza aqui foi pintada. Foram também 5 ou 6 países juntos. Nós demos um termo, eu penso que na altura foi o racismo. E toda a gente tinha o direito de pintar uma fatia daquela pizza e explicar, uma vez mais, sem ser por palavras, mas por cores, aquilo que sentia e o que significava para si o racismo. Toda a gente pintou em silêncio e no final toda a gente explicou o que é que cada fatia de pizza representava para eles. E eu comecei a juntar os conhecimentos de informação que tinha tido e os conhecimentos de audiovisual que tinha. Podemos clicar aqui neste, ou neste, e vamos se ter algum vídeo. Sim, do início, por favor. Só para terem uma ideia. Isso, obrigado. Isso. Isto é uma experiência que eu fiz com uma câmera igual àquela, sem microfones, em que disse, eu tenho que arranjar a maneira de usar os meus conhecimentos.
manhã, eles tinham aulas com um mestre de karaté. E de tarde, eu fazia as minhas atividades que tinha aprendido. Ou seja, eu filmava as deles, ninguém filmava as minhas. E à noite eu tinha que fazer a edição destes vídeos para poder depois fazer este vídeo no final. Há um carregador, hoje em dia olho para isto de uma maneira diferente, mas na altura foi possível fazer-se. Isso, obrigado. Eu acho que tem aqui outro, não tenho a certeza. Ah, sim. Pausa aí. Põe a tela. Isso. Então, durante esse período de lá aquilo que eu era sobre uma semana. Isto foi um projeto de 6 meses. A Fênix 19 é um centro juvenil, não sei como chamar. Tem jovens de todas as nacionalidades, porque é formado muitos imigrantes. E a ideia é que, após a escola, haja uma certa integração social via atividades. Eu nunca tinha trabalhado com tanta gente de tantas nacionalidades. Vamos passar? Gruppi etnici. Giochi! Uguaglianza. Laboratori. Artistici. Sistema scolastico. Receberam, tinha gente de todo o mundo, entre uns 15 e uns 18, mais ou menos, e um dos meus objetivos era passar-lhes os valores destas atividades e aprender com eles. Eu aprendi a falar italiano com eles, eu aprendi a jogar ping-pong com eles. E até hoje temos ligação, porque a aprendizagem deles foi com a minha, foi para lá e para cá. Outra história que eu tenho para vos contar, já sei que o tempo está a passar, tenho que despachar. Eu fui viver para a Alemanha em 2014 e estava um dia como hoje, chovia muito. E havia uma manifestação para a criação das linhas de luz de bicicleta, como é que se chama? Ciclovias. Eu fui à manifestação, arranjaram uma bicicleta. Eu fui andar de bicicleta, mas o selim estava todo molhado. E eu, quando me levantei, tinha o rabo todo molhado. E aquilo era bastante desconfortável. Então, eu quis arranjar uma maneira de secar e encontrei um pavilhão enorme no meio da cidade, onde eu entrei e fui andar a secar. Saí da casa de banho na altura, a minha namorada disse-me assim: olha, já te arranjei trabalho. O que é? Já te arranjei trabalho. Como assim? Anda comigo. Fomos, tinha uma banca que era uma feira de profissões. E tinha uma banca da Alitalia, não sei se vocês conhecem. A Alitalia é uma empresa italiana de. Como é que eu vou chamar? Faz viagens e que tem também. É uma companhia aérea, é isso que eu queria dizer. Uma companhia aérea italiana. E eles disseram: nós precisamos de alguém que fale português. E eu disse: sou português, mas faço isso. Não, sou mesmo português. E eu não tive que mostrar a minha identidade. Eles acreditaram que eu era português. Nós estamos não precisando de uma pessoa que fala português. Então, sou eu. É isso. Então, olha, amanhã, às 10 horas, estás aqui, vens, traz o teu documento e vais assinar o contrato. Olha, pode ser. E eu chego lá, esse sou eu, estava super descontraído, e dou por mim como um cenário, cheio de gente bem vestida, um apresentador, câmaras a toda a volta, e disse: o que é que se está a passar aqui? E puseram, o apresentador estava aqui no palco.
palco e disseram assim, olha, tinha que lugar para ti mesmo à frente. E tinha duas cadeiras vagas ao lado. E eu sentei-me, disse, o que é que se vai passar aqui? E este aqui, hoje em dia, é o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Albânia. E aqui estou eu a ser apresentado como um português que foi arranjar trabalho para a Albânia. E então, de quem eram as duas cadeiras vagas que estavam ao lado? Era da dona da empresa e... Opa, falta aqui uma foto. Falta aqui uma foto. É a foto com o primeiro-ministro da Albânia. Ainda hoje em dia é o Edi Rama. Está a faltar aqui uma foto. Não está aí? Pronto. É a mesma pessoa. Eu tenho uma foto com o primeiro-ministro da Albânia e a dona da empresa da Alitalia, representante da Albânia. E foi a primeira vez que eu trabalhei com um call center. E foi em português da Albânia. Isso foi muito engraçado. Eu estive lá ainda há algum tempo e eu queria mesmo mostrar a foto. Depois vou-vos mostrar. Eu nunca mais esqueci disto, porque contado aqui acredita. E inclusive aparece uma foto no Facebook do primeiro-ministro e a pessoa diz: a Europa está muito mal para um português ter que vir para a Albânia encontrar trabalho. Com a aprendizagem que eu fiz nesses percursos de educação não formal, eu aprendi muita coisa e quis, ok, eu já tinha feito participante, já tinha feito de trainer, eu agora quero fazer de organizador. Juntei-me com um amigo holandês e fomos fazer um training para a Geórgia, onde eu nunca tinha estado. E disseram assim, aceitas o desafio? Aceito. Vamos embora. E eu fiz, preparamos tudo, desde contactar as pessoas, planear o treino, o que é que as pessoas vão comer, como é que chegam, para onde é que vão, que atividades vão ter, onde é que vão descansar, quem vai fazer o quê, quem vai implementar o quê. E tínhamos pessoal do Azerbaijão e qual era lá do Azerbaijão? De qualquer das formas, tínhamos países vizinhos que estavam em guerra. E o nosso objetivo era discutir sobre a democracia. Se a democracia de facto funciona ou não. Se as pessoas se sentem ouvidas ou não. Foi tenso, porque alguns deles não gostavam uns dos outros, mas a verdade é que o nosso objetivo é fazer-los perceber que eles tinham mais coisas em comum do que diferenças entre si. E foram uns próprios que chegaram a essa conclusão. Portanto, desafio bem sucedido. Ok. Com a aprendizagem no audiovisual e com a aprendizagem como formador, eu na altura tirei um carro e quando fui trabalhar para a Bulgária, isto já foi em 2016, eu fiz um ano em que trabalhei como Customer Support. Vocês conhecem o Supercell? Tem o Boom Beats e como é que se chama? Royal, Lash Royal, etc. Eu trabalhei para eles e foi em Sófia. Há um projeto, portanto, o Supercell é de Finlândia. Mas o projeto estava a ser implementado na Bulgária e o nosso mercado era o Brasil. Então nós fazíamos essa ponte e eu passado um ano disse assim, abri uma vaga no vosso flyer. O flyer tem o meu nome, diz Learning and Development Specialist, certo? Que é o que está ali, L&D, é conhecido como Learning and Development. É um departamento que existe nas empresas multinacionais para que os trabalhadores passam por formações, ok? Tem as obrigatórias e as facultativas. E eu estava encarregue de dar a conhecer ambas. Então o que é que eu fiz? No mundo a preto e branco eu trouxe alguma coisa. Com os conhecimentos que eu tinha das educações não formais, trouxe-os para aqui, para as salas de reuniões. Então aqui vocês veem, por exemplo, pessoas, todas elas são de nacionalidades diferentes. Todas elas. Estas meninas, por acaso, são da Síria, aquele é da Bulgária, aquele é português, aquele é Porto Rico, este é búlgaro e sou eu. Há duas raparigas atrás, não consigo ver quem é. Todos os dias passavam pela minha sala 10, 15, 20 pessoas a quem eu tinha que dar formação obrigatoriamente, mas a quem eu não queria de todo fazer passar uma série.
foi sempre uma coisa que eu não gostei das aulas e achei que quanto mais dinâmico, mais fácil era aprender. E tinha um grande trunfo de ter aprendido educação não formal e podia pôr em prática no meio em que isso não existia. Posso dizer que, de todas as profissões que eu tive, de longe, que esta foi a que eu mais gostei e onde tive mais impacto. Porque, acreditem, que quando se faz alguma coisa que se gosta, as pessoas reconhecem isso. Anos depois, ok, também tenho aqui um pequeno vídeo de algumas atividades, mas eu acho que nós não vamos conseguir ver. Está na live. Ok. Então, estas são algumas das atividades que eu tenho aqui feito numa sala que tínhamos só para nós. Eu tenho um vídeo, mas sei que não está disponível para perguntar no YouTube. E como nós as coisas estavam a correr tão bem, fazíamos também sessões parecidas com estas, como as que estamos a ter hoje, em que eu participei, chamavam-se In Session, que é o mesmo nome que está ali, e foi a Zornitza, que era a chefe do departamento, e eu que, de certa forma, estávamos encarregues de passar às outras pessoas da empresa como é que nós funcionávamos. Visto que as coisas estavam a funcionar tão bem, queríamos, também os outros departamentos queriam perceber como é que nós fazíamos as coisas. Ora, com os conhecimentos todos que eu tinha, eu voltei outra vez a mudar de vida. Já está a demorar muito tempo. E, quando voltei para Portugal, então a ver aqui, esta é uma atividade que eu fiz em Palermo, anos depois, que vinha repetir esta na escola da Campanhar com os meus alunos. As coisas que eu aprendi, nunca as deixei de pôr em prática. Aqui é na escola, na Empromar, que é uma escola profissional de Matosinhos, onde eu também onde eu passei a dar aulas de audiovisuais. E como veem aqui, eu gosto de ter toda a gente envolvida nas minhas atividades. Aqui é um amigo meu, que é o Luís, que também seguiu o mesmo percurso e que eu fiz questão de convidar para trazer para as minhas aulas. Porque uma das coisas que nós fazíamos nas aulas de audiovisuais era edição de vídeo e edição de imagem. E quem melhor, que já percebe muito do assunto, para falar sobre ele. Uma das coisas, portanto, o que eu estou a fazer aqui hoje a convite do professor Diogo, já eu fiz também com outros amigos em escolas de Bruno Passeio. Este aqui são mais fotografias de escolas de Bruno Passeio. Foi difícil porque aqui parece que só tem meninas. Acreditem que é difícil ser professor. Numa turma só com meninas. E tinha 2 rapazes. E aqui, o que está a acontecer é, esta foto é minha, está tirada da parte de trás da sala, porque os meus alunos estão a assistir a apresentações que eles próprios estão a fazer. E eles não sabiam apresentar, e eu achava que era uma coisa que era preciso ser aprendida. E é isso exatamente o que eles estavam a fazer. Estas salas são horríveis, porque têm um teto de 5 metros, fazem um eco horrível, mas nós conseguimos, mesmo assim, fazer coisas bonitas. Uma das coisas que eu quis fazer foi passar os meus conhecimentos para os meus alunos. Este vídeo que está aqui, que eu queria que mostrassem, é um vídeo feito por 3 alunos. Nenhum deles queria fazer nada. Nenhum deles queria fazer nada. Então eu disse assim, vocês vão ter que fazer alguma coisa e vão ter que fazer alguma coisa que gostam de fazer. Então, este aqui é o Ruben e só gostava de jogar futebol. Aquele ali, eu já não lembro os nomes deles. Um só gostava de ouvir música, um só gostava de jogar futebol e outro só gostava de estar na praia. Então eu disse, vamos para a praia, jogar futebol, ouvir música e fazer um vídeo sobre o lixo na praia, que era o tema que íamos a desafiar. Então vamos passar. É só um minuto.
acontecer, eu depois mostro. Vamos fechar. Já estou a trabalhar na apresentação. Eu resolvi escolher o Logo ao Mundo porque no meu percurso profissional eu fiz muitas coisas diferentes. Eu já vivi e trabalhei em 6 países diferentes. Isso deu-me muito conhecimento. Não foi fácil, muitas vezes. Foi muito desafiante, mas a recompensa vale a pena. E a ideia de estar aqui sem limites é para vocês, não é para mim. É porque eu, como vocês, como se lembram, comecei aqui, estou aqui hoje, passei por muitos lugares, porque me pus ao desafio. E por isso, é a mensagem que eu tenho para vocês, é mesmo. Façam coisas, não se deixem limitar. E obrigado. Passamos agora a palavra ao público. Quem quiser fazer perguntas, se tiver perguntas, toma Olá. Quando realizou as suas curtas-metragens ou alguma coisa do género, o que é que achou que foi mais desafiante? Quando as fiz, saber o que estava a fazer. Fiz muitas asneiras. Esqueci de ligar câmaras. Muita energia, não adianta. Ter material bom, com material fraco é mais difícil fazer as coisas. Tira uma ideia definida, porque filmar sem saber o que se vai fazer torna as coisas mais difíceis. Já é desafiante com o plástico, sem plástico ainda mais é preciso estar com pessoas que gostem de trabalhar. Demora muito tempo. É muito para além daquilo que... Uma das coisas que eu menos gostava no visual era o tempo que demoram os projetos a concluir. Tu pensas que vais demorar X horas e vai demorar muito mais. Tens que ficar advogado, espera que as coisas sejam reunidas, que as outras equipas possam trabalhar também. É muito desafiante. Mas, quando se faz alguma coisa que se gosta, não se pensa tanto nisso. Mas sim, são muitas coisas. Qual foi a viagem que mais gostou? Eu fiz uma viagem há pouco tempo. Fui ao Brasil. Era um sonho que eu tinha. Gostei mesmo muito. Mas não há uma viagem que eu possa dizer que seja a minha preferida. Todas valem a pena porque todas são diferentes. Eu viajei sempre por motivos diferentes. Sempre. Porque fui visitar amigos, porque quis ir visitar um país que não conhecia, porque fui trabalhar para um país. Todas as coisas são boas para mim. Todas valem a pena. Obrigada. Referiu que no começo queria trabalhar com a televisão, mas depois desistiu. Porquê? Olha, eu trabalhei na televisão, trabalhei em 2 canais, que é o Canal Q, que é o canal de comédia, que é as pessoas fictícias em Lisboa, e trabalhei também para o Porto Canal. Acho que vocês conhecem. Foram 2 experiências muito diferentes. Eu queria muito trabalhar porque cresci como todos nós na televisão, tinha muita curiosidade em saber como é que as coisas eram feitas para além do ecrã. Quanto é que demoravam, como é que eram os projetores, como é que eram a maquiagem, como é que eram aquelas pessoas que nós vemos, o João Baião, como é que eles eram. E eu quis participar, já que não estava à frente da câmara, estava lá atrás, e tive que aprender muita coisa que eu não sabia, e aprendi que não era aquilo que eu achava que era. Ou seja, eu tinha uma ilusão daquilo que eu achava que era a televisão e, ao participar nessas experiências, fiquei um bocado desenvolvido. E achei que não era para mim. Acontece. Mas eu só soube isso depois de fazer. Até lá, desafiei-me a fazer. Eu formei-me para isso, trabalhei, mas não achei que era mais para mim. Mas o principal era que eu provei a mim próprio que conseguia trabalhar alguma coisa que eu queria. Espero que tenham sabido a resposta. Qual foi o projeto mais difícil que fez na vida? Projeto audiovisual ou de educação formal?
Diz. Audiovisual. Mais difícil. Boa pergunta. Porque todos foram diferentes. Talvez olha, o mais difícil foi aquele que fiz na Albânia. Que não conseguimos ver, não sei porquê. Porque foi super desconfortável. Tinha um material que não era bom, estava a trabalhar muito que não era a minha, num país que não era o meu, ok, mas isto é normal, é desafiante, mas as pessoas com quem trabalhamos é parte importante do trabalho que fazemos. E eu tive muita sorte com as pessoas que estavam a trabalhar e por isso foi muito desafiante. Quando se está com gente que está motivada e que sabe o que é que está a fazer e que está com um espírito de sacrifício e tem visão nas missões, fica mais fácil. Portanto, o trabalho mais difícil que eu tive terá sido aquele em que as pessoas tinham mesmo condição de trabalhar. Foi durante a apresentação, disse que um dos motivos que depois o afastou da captação de imagem e som foi o facto de achar que às vezes isto era muito redutor. Sim. Para aquilo que se passava em volta. E eu tenho sempre essa sensação, pelo menos em vídeo, que eu prefiro muito mais a fotografia. Portanto, a minha pergunta é, quão grave foi durante a apresentação em que apontava as pessoas da foto a dizer meninas da Síria, esta senhora, quão grave é eu estar com o enquadramento ao lado e não ter apanhado essa parte? É perdoável? É uma boa edição. Se fizer uma boa edição, pronto. Aí está, a pós-produção. Portanto, ponho o som da explicação a dizer e depois a captação que fiz a posterior, porque percebi que tinha feito a asneira, da foto em questão. Ou uma imagem, se decidires fazer uma edição em que fica só a voz e tu depois a imagem vestido e depois a voz, dá perfeitamente. Pronto. Então é remediável. Não mostra a tua pois, nada. Só me apercebi depois. Eu assim, realmente bastante redutor, porque estava a ouvir e a pensar e a absorver e realmente passou-me depois de nada. Ok, tinha de estar do lado errado e não estava. As coisas que eu aprendi foi fazer isso ao vivo. E são muito razões. Pois. Por isso é que eu gosto de um plano aberto, porque na pós-edição posso aproximar, cortar. Não se pode ter tudo. Sim, mas vamos aprender. Eu acho que nenhum de nós gosta de ver o mesmo plano durante muito tempo. Não. Não é? Por isso é que é bom que há umas diferenças que podemos alternar 1, 2, 3 planos. Mais detalhe, no geral. Não é? Assim funciona. Não há problema. Aprendi sobre muitas coisas, mas acima de tudo aprendi muito sobre mim. Aprendi que há mais preconceito do que eu achava que é. Aprendi que são muito mais as parecenças que temos com os outros do que as diferenças. Eu tive que optar, já a apresentação foi muito grande, mas eu lembrei-me que eu queria trazer aqui uma história que eu tenho com alguns amigos. Eu tenho uma amiga tenho de vários países, mas eu tenho uma amiga israelita e tenho uma amiga libanesa. E conheci-as as duas na Grécia. E enquanto estávamos no nosso grupo de amigos, estávamos a conversar, estávamos a rir, e alguém me diz, tu és aqui, tu és ali. E elas, isso não sou brasileiro. E elas as duas pararam de falar, ficaram assim um bocadinho, e uma delas disse, sabes que só podemos ser amigas aqui, não sabes? E aquilo foi assim um bocado forte, ou seja, num contexto de festival, de convívio, em que nada interessa, tu não sabes nada sobre ninguém, está tudo bem. Mas de repente, eu sei que tu és um país cujo meu está em guerra e tudo muda. Mas não é bem assim. Anos depois, nós mantivemos a nossa relação. E elas já as duas vieram cá na minha casa. E estivemos juntos. E para mim ficou provado que há muito mais para além das histórias que eu conto. Portanto, uma das coisas que eu aprendi é que as histórias não são como nos dizem que são. Nós temos que aprender por nós e deixar cair, se calhar, algumas barreiras, alguns preconceitos que temos,
para que nos faça chegar mais longe. As parecenças são muito maiores do que as diferenças, estou sempre a pensar nisso. A comunicação social conta-nos muitas coisas que não são verdade ou que nos conduzem numa ideia que nós próprios, quando a descobrimos, vemos de uma maneira diferente. Por isso, para mim, uma das melhores aprendizagens enquanto fui conhecendo pessoas de outros países é que eles sofrem como nós, riem como nós, partilham a vida como nós e é preciso dar valor. Se eu valorizo aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou, eu devo pensar que as outras pessoas também são assim. Por isso, é muito mais fácil pensarmos que respeitar o próximo, tal como gostava de nos respeitassem a nós. Como é que as tuas viagens e experiências culturais impactaram na tua visão artística? Muito mais abrangente. Muito mais abrangente. Porque se a arte é uma expressão das pessoas, são veículos de expressão de mentalidades, de culturas, de ideias, então quanto mais culturas e mais diversidade, mais línguas e mais cores houverem, mais rica ela vai ser também. Ver uma festa, por exemplo, eu na Bulgária, a primeira vez que me levaram fui ao teatro e não percebia nada. Eles tinham uma cultura riquíssima de teatro e eu era capaz de não só ver aquilo. Portanto, é tanta riqueza que existe que eu não tenho capacidade ainda sequer para absorver. Portanto, há muito mais para além daquilo que eu conheço e posso imaginar que existe. E à medida que eu fui aprendendo isso mesmo, fui percebendo que eu próprio tenho que desconstruir algumas coisas sobre mim para poder entrar coisas novas. O que significa para ti contar histórias através da imagem? O que significa para mim? Contar histórias através da imagem. Contar histórias através da imagem. Olha, já gostei mais, já fui mais capaz de fazer. Hoje em dia acho que passo muito mais a mensagem falando, complementando as imagens do que deixamos de falar. É desafiante. É acima de tudo desafiante. O que significa para ti contar histórias através da imagem? Significa que a imagem tem sempre interpretação, não é? Se eu ponho uma história muito engraçada que é algumas pessoas, talvez homens a passar com e alguém que diz, olha estes dois, estão a passar e não vai, nenhum deles vai em cima do burro. E eles sentiram-se mal, e um deles foi para cima do burro, e o outro ia conduzir o burro em cima. E na próxima aldea alguém, olha para isto, vai um a pé e o outro vai em cima do burro. Não tem jeito nenhum. Então vão os dois para cima do burro. Na aldeia seguinte vão os dois em cima do burro, alguém diz, não tem jeito nenhum. Vão os dois em cima do burro e vai se recarregar. Ou seja, a interpretação vai sempre muito de cada um de nós. Não é? Por isso nós temos que fazer as coisas à nossa forma. Aquilo que se apresenta com imagens é sempre subjetivo. Não é? Por isso eu acho que faz sentido mostrar imagens, mas é preciso haver um reforço da ideia que está a querer passar. Okay? Porque a interpretação livre não vai necessariamente no sentido que estás a querer mostrar. Embora seja eu mostrar, a interpretação é individual. Por isso convém que a gente saiba conduzir. Falaste sobre não ter limites. Ainda existe algum projeto futuro que gostasses de realizar? Ou sim, mas não vou contar. Pois. Uma das coisas que eu aprendi é começar a contar tudo. Como é que o público reage ao teu trabalho e que tipo de emoções é que pretendes despertar com os teus trabalhos? Olha, eu já não trabalho a fazer estas coisas há coisa de
quase 5 anos. Hoje em dia eu mudei muito o meu percurso profissional, mas continuo sempre a querer fazer algo parecido com isto, porque eu descobri que é isto que eu mais gosto de fazer. É contar histórias, é mostrar imagens, é mostrar vídeos, é conduzir pessoas a aprender. O mais importante é descobrir aquilo que tu gostas de fazer. E quando eu tive que escolher artes com 15 anos, foi por exclusão de partes. Eu não sabia exatamente porque é que escolhi o curso, mas eu pensei, eu não gosto de matemática, eu não gosto de física, eu não morro de amor português, deixa-me ver o que eu posso fazer. E na altura a escolha que fiz foi, eu acho que sou capaz de me sentir melhor se seguir esta direção. Uma das coisas que eu mais valorizava quando estudava artes era a liberdade que tínhamos, além de nas aulas de por exemplo, de sermos nós. Eu tenho um espaço para mim e posso fazer aquilo que quiser, posso pintar aquilo que quiser. É a minha interpretação e criação. E isso para mim começou a ganhar muito peso na pessoa que eu sou. E eu penso sempre nisso. Eu quero fazer alguma coisa que eu gosto de fazer. Porque eu não acredito que nasci para trabalhar. Se eu tenho que trabalhar, então que seja a fazer alguma coisa que eu gosto. Porque eu não vou estar apenas motivado a pensar no meu ordenado, mas eu vou estar motivado a fazer aquilo que eu faço. Aquilo que eu gosto de fazer. E o que eu aprendi é que quando nós fazemos aquilo que nós gostamos, ninguém é melhor que nós. E o conhecimento acumulado faz-nos perceber melhor quem nós somos, faz-nos perceber melhor a direção em que vamos, o que é que acrescentamos, o que é que nos faz errar, o que é que nos faz fazer melhor. E isso aumenta o nosso impacto diário na nossa profissão e satisfação pessoal. Eu acho que a grande maioria das pessoas trabalha por necessidade, porque assim vivemos a sociedade, mas se conseguíssemos conduzir um pouco mais as nossas atividades profissionais um pouco mais realizadas pessoalmente, acho que o mundo era um pouco diferente. Acho que desviei muito a pergunta, mas eu não queria dizer isto. Há algum artista ou movimento artístico que tenha sido uma grande inspiração? Não consigo. Há algum artista ou movimento artístico que tenha sido uma grande inspiração no teu trabalho? Não, eu acho que todo o cinema, para mim, eu vejo um filme por dia há 30 anos. Por isso, é através do valor visual que eu acho que é a corrente artística que mais me satisfaz e que mais gosto. Adoro filmes. É a segunda vez. Que conselhos darias para quem deseja seguir um caminho parecido com o teu? Ou diferente? Conselhos? Não me falaste de um caminho que quero seguir igual ao meu. O meu caminho é ser amigos. É eu poder ter a liberdade. Escolham aquilo que gostam de fazer. Sem se é futebol, se é música. Desde que não seja redutor e façam só coisas que não conformam. Acho que vale a pena. Experienciar. Eu redescobri os meus limites, ou tento sempre redescobri-los em tudo o que eu faço. E os limites fazem-nos perceber quem nós somos. O meu grande conselho é mesmo esse. Se tiver alguma coisa que gostam de fazer, e se chegarem ao fim e não gostarem, ao menos ficar outra coisa que fizerem. Porque ficar com a ideia de querer fazer alguma coisa e não a fazer, vai aumentar a frustração ao resto da vida. Assim eu já sei. Para além do bom. Ok. Mas podemos andar a próxima. O que eu fiz neste percurso foi sempre complementar. Eu não sabia que tinha de dar aulas. Eu não sabia que queria ser formador. Eu não sabia que queria trabalhar na televisão. Eu fui aprendendo. Eu invejava. Quem disse eu quero ser médico. Vou estudar, eu quero ser engenheiro. E o percurso é assim, o meu não, eu era assim, Israel, eu ensino, agora é
E este é uma história para contar porque foi um percurso que eu fiz que não era linear. Eu respeito quem tem percursos lineares, eu próprio gostava de ter tido, mas sinto muito mais realizado porque fui sempre fazendo aquilo que eu quis e não aquilo que os outros fizessem aquilo que fizessem. É a mesma que passo para vocês. Artes é um curso muito desvalorizado. Não sei, também é valorizado. Sim, mas de forma geral. Sentes que o curso se tem saídas? Seres profissionais. Sim, seres profissionais. Eu acho que talvez em comparação aos outros cursos terá menos. Mas tem. O que eu precisei foi de complementos para sair daqui. Okay? No sentido em que eu adquiri conhecimentos iniciais nas artes, aqui, mas sempre que eu quis aprofundar, tive que fazer na universidade, em escolas técnicas. Por exemplo, eu na altura que vivi em Gaia na FTP e aprendi sobre projetores. Como é que funcionam as luzes, que tipo de luz é que há, que tipo de lentes, as temperaturas, as cores, como é que a gente gera uma mesa de luz, para que é que cabe uma série, para que é que nos telejornais se olha para a cara das pessoas e não se vê nenhum ponto com sombra. Não é? Como é que isso funciona? Em que ano é que tem que estar? Porque é que quando eu faço isso, imagina, eu quis perceber que o dramatismo acontece muito através da luz. Se eu quiser mostrar um lado obscuro de alguém, eu ilumino um lado e o outro fica escuro. E cria uma certa tensão. E é apenas luz. Se eu quiser dizer, eu não minto, esta pessoa é pura, só luz. Tu vais acreditar muito mais. Se eu quero omitir, ou quero mostrar que alguém não está a mostrar aquilo certo, eu só luz por cima, assim, umas sombras na cara, sabes? E esses detalhes, eu tive que aprender através da minha experiência. Eu não podia ter tido aquilo. Ou seja, eu aprendi alguma coisa e depois fui beber a uma fonte especializada. A mesma coisa com as câmaras. Experimentei câmaras diferentes, com lentes diferentes, que me permitem dar tonalidades dramáticas diferentes. Um plano apertado não é igual ao plano aberto. Se eu quiser ver a verdadeira expressão facial de alguém, eu tenho que apertar um plano. Não é? Não posso deixar o plano para trás porque há muita margem de expressão da atenção. Estas coisas a gente vai aprendendo. E como é que isto junto cria uma história? Não é? E depois é como uma malta de retalhos. Tu aprendes um bocadinho sobre uma coisa, mas queres chegar ali e juntas um bocadinho mais de conhecimento de uma coisa. Como é que se escreve um argumento? Como é que eu sustento uma ideia que eu tenho? Escreves, se é dentro, se é fora do cenário, se é em casa, que tipo de coisa que eu tenho. Há realizadores que façam muito mais as ideias através das cores, ser mais escuro, ser mais classe. Que tipo de sensação é que tu tens através de uma cor, por exemplo, ou de um cenário? Essas coisas eu fui aprendendo porque eu não sabia. Eu sabia que funcionavam comigo. Então, como é que eu posso criar alguma coisa como é que eu posso criar um sentimento que tenho para outras pessoas? Foi esse estudo que eu quis fazer. Eu estou a falar de audiovisual, estou a falar de pintura, por exemplo. Isto eu tenho só para acabar. Eu tenho aqui só uns desafios, não estou falando com o professor. E disse assim, o que é que eu posso fazer com os meus desenhos? Já sabe, pinta a branco, pinta a preto, pinta o que quiseres. Então, o que eu aprendi foi que eu, por exemplo, sempre que ligo alguém, eu começo a pintar. E só acabo de falar com a pessoa quando acabo de pintar. Então, para mim, cada conversa que está aqui, com um amigo diferente, eu até costumo pôr o nome da pessoa com quem falo. Isto para mim faz sentido. Isso não é uma grande conversa, verdade. Eu aprendi que estou muito mais focado quando estou a ter uma conversa e quando estou a desenhar. Mas nunca me disse isso. Eu acho que é particularmente isso. Não sei se vocês gostam. São todos diferentes. Eu gosto de ver
aprecio porque a cor realça muito mais. Aprendi técnicas diferentes. Aprendi que, por exemplo, com o pincel não consigo fazer o mesmo que faço com a caneta. O que eu faço com o acrílico é diferente daquilo que eu posso fazer com o óleo. Sei lá, tanta coisa. Por isso, não se limitem e não deixem que cheguem a ter mais. São todos pequenos, ou grandes, com diferentes formatos. Eu queria desenhar aqui com alguns amigos. E todos eles ainda hoje vão ficar. Isto não é nada de incrível, mas é uma coisa que me traz muita satisfação. E é nesse sentido que eu estou a fazer esta partilha convosco, que é que façam as coisas para vocês, não fazem para agradar a ninguém, ok? Vamos dar por terminada a sessão, temos só uma pequena lembrança para o